Paulo vai continuar a sua história. Então, ele está longe de Tessalônica. Ele escreve dizendo que ele ficou alegre para receber essas notícias, que eles estavam firmes. E agora, o que Paulo pode fazer, estando longe, é orar por essa igreja. E ele revela como é a vida de oração que ele tinha em favor daquela igreja. Em favor até de pessoas que estão lá na igreja, tentando, quase vacilando. Ele elogia a firmeza, mas ele sabe que essa igreja também pessoas enfrentam dificuldades. Então, Paulo, agora, do versículo 9 a 3, ele vai terminar esse capítulo e ele vai falar a respeito da sua oração. E essa oração de Paulo vai mostrar para nós as facetas. Facetas é como se fosse um diamante. Ele tem não sei quantas facetas assim, que a luz bate e brilha. Então, a faceta são lados dessa oração. E essa oração que Paulo vai mostrar, esse texto que ele vai mostrar revelando a respeito da sua oração, nos ensina muito para nós desenvolvermos uma prática em oração em prol da igreja. Nós sempre falamos da igreja. Nós sempre falamos de pessoas da igreja, não é? Não sei o que a gente fala, mas igreja é um assunto nas nossas conversas. Pastor é um assunto, líderes de louvor são um assunto, pessoal do louvor, pessoas que coordenam alguma coisa na igreja, são assunto. Membros da igreja são assunto nas nossas conversas. Mas aqui Paulo fala, então, que independente da notícia que ele recebeu, primeiro ele fala que ele ficou alegre por causa da firmeza, ele vai mostrar, então, através da sua oração, quais são essas facetas, por que ele levava o seu coração, a sua mente, diante de Deus, e pelo que ele orava pelos Tessalonicenses, mas a gente percebe na vida de Paulo que ele faz isso por todas as igrejas. E não era uma coisa assim, ritualística, uma prática vazia, não. Vinha de uma preocupação, vinha de uma consciência, vinha de um amor que Paulo tinha em prol da igreja, em prol das pessoas, porque ele sabia que essas eram necessidades. Então, o texto hoje vai responder essa pergunta aqui: quais as facetas da oração do cristão em favor da igreja de Jesus Cristo? Se a gente começar a fazer isso, vamos chegar até o ponto em que Paulo chega com os corintianos, os irmãos de Corinto, que era uma igreja assim carnal, uma igreja rebelde, não a igreja, mas a maioria das pessoas confusas, soberbas, dizendo que entendia de tudo e de todos, rejeitavam o ministério de Paulo, difamavam Paulo, tinham intrigas entre si, tinham divisões entre si, e Paulo, quando começa a carta, sabe o que ele fala? Aos santos da cidade de Corinto. Santos? Paulo trata da posição. Em Cristo eles são santos. Paulo fala que, depois vai falar que eles são carnais, eles são impulsivos. Paulo vai dar algumas qualidades para eles, mas Paulo trata eles como santos. Quando ele começa a primeira carta de Corinto, ele se dirige a essa igreja como aos santos da cidade de Corinto. Por que Paulo chega a esse ponto? É por causa dessa prática de oração. Quando a gente começa a ter uma prática de orar pelas necessidades, ou por aquilo que está acontecendo na igreja, ou por aquilo que você quer fazer em favor da igreja, você vai mudando a sua perspectiva sobre a igreja. Você acaba se envolvendo mais, se preocupando mais, se alegrando mais, se disponibilizando mais, por causa que você acaba tendo a visão que Cristo tem sobre a igreja. Ele morreu pela igreja. E se tem alguém que conhece os meandros, as motivações do coração de cada pessoa da igreja, é o próprio Jesus. E mesmo assim, ele dá a sua vida, ele deu o seu Espírito Santo para cuidar de nós. Ele não desiste. Eu não gosto muito dessa frase que, Jesus Cristo não desiste de nós. Não tem nada a ver. Ele nos amou primeiro, ele deu a sua vida, ninguém pode separar. Ele não tem nada a ver com desistir. É um propósito eterno, antes da fundação do mundo.
Por que ele não desiste? Porque ele é fiel. Ele prometeu. E ele só quer que a gente confie. Então, esse texto de hoje vai responder quais as facetas da oração do cristão em favor da igreja de Jesus Cristo. Que tipo de, na oração, que coisas que a gente deve estar se preocupando e mencionar ao orarmos, então, pela igreja de Cristo. Em primeiro lugar, nós devemos orar pela igreja de Cristo. Nós devíamos seguir esse exemplo. Em segundo lugar, orar pelo quê? Pelo quê? O que seria uma igreja que a gente se encantaria e gostaria e se alegraria? Uma igreja que não tem nenhum problema? Uma igreja que todo mundo pensa igual? Uma igreja que só tem coisas legais, não tem dificuldades, não falta nada? Será que a gente só se alegraria com uma igreja assim? A igreja de Tessalonicenses e as outras igrejas que Paulo pregou e deu o seu tempo para essa igreja, não eram assim. Cada uma era diferente da outra. Cada uma com as suas necessidades, suas dificuldades e seus pontos fortes. Então, vamos dar uma olhada, vamos caminhar nesse texto e descobrir assim, pelo que a gente pode, de repente, todo dia se lembrar. Existe esse motivo? Então, se existe, orem. Veja o versículo 9. Por que Paulo ora, então, por essa igreja? Ele fala no versículo 9, pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês? Pois por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. É um texto assim, a construção do texto, ela está meio complicada. Mas é quando você fala, nossa, que golaço! Você não está fazendo uma pergunta. Você está fazendo uma afirmação. Paulo fala assim, pois que ação de graças! Por causa da notícia que ele recebeu de que aqueles irmãos estavam firmes no sofrimento, na fé e no amor, e em Cristo, e no Senhor, ele fala, que ação de graça podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês. Diante do que nós podemos fazer? Que tipo de ação de graça? Que tipo de alegria? Como que eu posso regozijar diante disso? Paulo fala assim, eu nem sei como agradecer a Deus. Eu nem sei como alegrar, porque essas notícias que eu recebi de vocês são fantásticas. Que ações de graça podemos dar? O que Paulo ensina aqui é que ele orava e ora, e todas as cartas ele começa com gratidão pelo progresso que essa igreja tinha alcançado. Paulo, vocês se lembram, né? Quase 4 semanas ele ficou lá. Ele pregou o evangelho em meio a sofrimento, foi espancado, os irmãos tiveram que retirar Paulo dali, inventaram um monte de história. E mesmo assim, no sofrimento, eles ficaram firmes. Paulo fala, meu coração aqui está cheio de ação de graça. Como que eu posso louvar a Deus por isso? É um júbilo tamanho que Paulo fala, eu nem sei como chegar diante de Deus por causa daquilo que vocês são, estão e fazem. O que a gente vê aqui é que nós devemos orar pela igreja de Jesus Cristo, não somente a nossa aqui, mas em qualquer igreja. E nós temos que descobrir quais são as ações de graça. Pelo que nós podemos agradecer? Que progresso que aquela igreja teve até agora? Que firmeza que eles tiveram na fé, no amor, no sofrimento, durante o sofrimento ou no Senhor? Então, primeira coisa, nossa responsabilidade, nosso dever e nosso privilégio é orar por nós mesmos, pela igreja. E ao olhar para a nossa igreja, parar um pouquinho, puxa, tem alguma ação, tem algum progresso que essa igreja tem feito, alcançado? Normalmente achamos progresso a quantidade de pessoas. Tá, se não tem, se isso está até diminuindo, alguma coisa assim, tá, vamos ver se tem outra coisa. Porque toda oração, ela começa com ações de graça. Se eu não consigo enxergar
pela visão de Cristo, pela visão de Deus, que haja progresso no nosso meio. Será que alguém está desenvolvendo bem a sua fé, a sua firmeza, o seu conhecimento, vivendo um padrão de acordo com o que Cristo viveria? Eu tenho que buscar nisso. Como que essas pessoas estão crescendo? E buscando isso, eu devo agradecer, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Isso, nós somos, como pessoas da igreja, instrumentos nas mãos de Deus. Por isso que qualquer progresso, qualquer crescimento, qualquer estabilidade, qualquer firmeza, qualquer apego, qualquer disposição de estar cada dia mais servindo ao Senhor, buscando, quando pessoas estão atrás de, olha, como que eu posso servir isso aqui, ou se oferecendo, isso não vem de pessoas. Isso é Deus usando pessoas como instrumentos para influenciar, para ensinar, para amadurecer as outras pessoas. Nenhum de nós para, aquela pessoa, olha, está vendo, é fruto do meu trabalho. Até pode ser, mas você pode derramar litros e litros de suor. Se Deus não operar, se Deus não te usar, não vai acontecer nada, vai ser um suor derramado em vão. Então, se é assim, eu tenho que buscar, ao me dispor a orar, ver as pessoas e ver como que Deus está abrindo os olhos, Deus está amadurecendo, Deus está fortalecendo, Deus trabalhando no coração para a pessoa se dispor a trabalhar, influenciar com crianças, com qualquer área da igreja, ou fortalecendo a sua vida, que talvez estava enrolada no mundo, assim, confusa, e de repente a pessoa começa a juntar os cacos e aí começa a ficar em pé e desenvolver uma alegria. Isso é Deus. Ninguém consegue produzir isso. Talvez a gente pode elaborar uma festa, alguma coisa assim, fazer umas brincadeiras, uma alegria, tal. A pessoa, isso daí vai durar até a noite. A pessoa levantou de manhã, ela vai ver a quantidade de boletos que ela tem que pagar. Toda aquela alegria que ela teve, que foi boa, não foi ruim, vai embora. Agora, quando a pessoa vê aquela quantidade de boletos, e porque ela está crendo em Cristo, Senhor, eu imponho as mãos nesse boleto aqui, não sei como pagar, é do Senhor, me ajuda. Eu vou me alegrar no Senhor, eu vou esperar o livramento. Então, aí já é uma operação, é Deus trabalhando no coração dessa pessoa, ela desenvolvendo perseverança, confiança de que Deus está no controle de tudo, apesar dessa baita confusão que está na minha vida. Então, em primeiro lugar, a primeira faceta que Paulo mostra aqui é que ele dava ação de graças pelo progresso alcançado, por aquilo que a igreja chegou até ali. Algumas vezes nós, como pais, nós olhamos muito do aqui para frente com os nossos filhos. E exercemos uma cobrança assim, fenomenal. O filho começou a escrever 3 letras. Mas falta 22 ainda. Falta 18. Tem um progresso que foi até ali. Então, curta, se alegre, dê graças a Deus, elogie, honra. Então, é isso que Paulo traz para nós, né? A gente olhar para aquilo que Deus tem feito. Mas falta. Sim, falta, mas o que alcançou até agora? Então, Paulo ensina para nós a termos esse óculos de Deus, né, de ver o que já tem acontecido, até onde está e quais as perspectivas. Agora, segundo a perspectiva de Deus, porque se for segundo as perspectivas humanas, até o progresso será um defeito. Os irmãos estão mais calmos agora, sabe? Não estão mais brigando. Não, tem que brigar. O mundo ensina a gente que tem que brigar, tem que reivindicar os seus direitos. Então, algumas vezes, se a gente não tiver a perspectiva de Deus, aquilo que Deus está fazendo é um defeito. É uma deficiência. O próprio Cristo foi até criticado pelos próprios apóstolos, que alguns comportamentos que ele tinha era errado.
Porque os próprios discípulos criaram perspectivas judaicas e perspectivas gregas e também romanas. E eles avaliaram Jesus segundo essa perspectiva e não entendiam. O próprio Pedro censurou Jesus, porque ele não tinha o óculos, não estava ainda enxergando como Jesus enxergava, como Deus enxergava. Então, em primeiro lugar, olhe, avalie, busque, não defeitos, mas busque as qualidades, o progresso alcançado e dê graças a Deus. Você vai ver, você vai encontrar, você vai mudar o seu coração. Essa é uma prática, uma disciplina que nós temos que fazer, Paulo nos ensina aqui. Versículo 10. Paulo escreve assim: oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Paulo não somente aqui ele ensina a respeito da sua prática de oração. O que ele fala a respeito da sua prática de oração? Era algumas vezes? Era somente repetição de palavras vazias, ocas? Ele fala noite e dia. O que quer dizer isso? Intensidade, né? Tempo. Ele gastava noite e dia, ele sempre estava orando. Ele repetia as mesmas orações. Talvez eu mudava algumas palavras. Não era somente um ritual, uma reza. Não, ele estava ali sempre mencionando a Deus que aqueles irmãos eram firmes na fé, no amor, durante o sofrimento, e eram firmes no Senhor, que eles estavam crescendo, apesar de toda aquela dificuldade. Paulo mencionava noite e dia. E com o máximo de empenho. A palavra empenho já é, né, já é alguma coisa forte. E ele fala com o máximo. Então, noite e dia com o máximo de empenho. O que demonstra isso para nós? Essa frequência, essa dedicação. E quando fazendo isso, Paulo mostra para nós que ele orava por coisinhas que pareciam bobas, que a gente acha que não precisa nem orar. Para que orar antes de começar um culto, começar um louvor? A gente já sabe, é fácil, está tudo ligado, mesmo o som está ok, está a projeção. Para que orar por essas coisas? Então, com isso daqui, Paulo demonstra que ele orava por coisas corriqueiras, simples, não somente pelo geral. E ele se dedicava a isso. Então, oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos vir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Então, Paulo se dedicava à oração, e essa oração é que ele pudesse fazer uma visita àqueles irmãos. Para quê? Para comer um churrasquinho, para jogar um futebolzinho, para curtir uma praia? Não. Para que, ao ir lá, ele pudesse suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Espera aí, aqueles irmãos não estavam firmes na fé e no amor durante o sofrimento? E não estavam firmes no Senhor? Paulo está falando, mas eu quero ir, estou orando com o máximo empenho, noite e dia, que é para que eu possa ir até aí, uma coisa corriqueira, fazer uma viagem, que eu possa ir até aí e, estando aí, suprir o que falta, em outras palavras, a deficiência de vocês, que eu possa resolver a deficiência. Mas ele está elogiando tanto aqueles irmãos e agora está falando da deficiência? Sim. O grande perigo quando a gente alcança alguma coisa boa, um nível bom na nossa vida, é a gente baixar a guarda e ficar tranquilo. Não preciso mais, já sei tudo. Não preciso crescer mais. Está gostoso aqui, vai dar muito trabalho eu ter que continuar, porque tem que tratar de alguns assuntos, né? Daí eu vou ter que servir, eu vou ter que me envolver mais, então eu vou até aqui. É a ideia de você estar subindo o Monte Fuji e tal. Você tem condições de ir mais. Mas você chega assim, não, vou até o quinto estágio. Aqui está bom. Está bom aqui. Tem hotelzinho, tem um furozinho aqui, tem comidinha quente. Lá deve estar mais frio. Aqui está bom. Eu já vim subi um pouquinho. Sabe qual é a palavra que é dada para isso? Quando você vai até o meio,
podia ir mais, tem condições, e você para até o meio, ao médio. Sabe qual é a palavra para isso? Mediocridade. É quando tá bom. Era verdade que aqueles irmãos estavam firmes na fé, no amor, durante o sofrimento, eram coisas muito boas. Mas, Paulo, tem coisa ainda que falta para você. É a mesma criança que vai numa escola e ela aprende a ler. Pronto, já sei ler. Vou ficar por aqui. Seu filho falasse isso, você se contentaria? Mas você ficaria... Claro, talvez você fique até bravo. Mas por que você fica frustrado? Porque tem muita coisa boa para ele crescer. Tem muita coisa boa para ele descobrir, desfrutar. E principalmente quando você vê um jovem, uma criança, tendo um potencial. Isso é mediocridade, quando a pessoa... Não, tá bom. Não quero. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e a gente vê no livro de Hebreus o grande perigo que é isso. Quando vem a preguiça, a preguiça leva à infantilidade, à ineficiência, e depois ela te coloca numa situação em que, se você não crescer, você pode cair, e quando cai, se a pessoa não abraçou a fé genuinamente, ela entra num estágio de vida extremamente perigoso com relação às coisas espirituais. E Paulo fala que eu oro noite e dia com o máximo empenho para que eu possa ir vê-los pessoalmente, possa voltar aí na cidade de vocês. E então, estando aí com vocês, eu possa suprir o que ainda falta à fé de vocês. Aí a gente pergunta, o que será que ainda falta? E eu alistei aqui para mim não esquecer e para que vocês entendessem bem o que o texto fala. Paulo vai falar isso na continuação da carta e depois na segunda carta. Ele vai trabalhar esses assuntos, ele vai mostrar para eles. Ele elogia eles pela firmeza, e aquilo produziu alegria em Paulo, mas ele fala, isso ainda falta. Vocês têm que caminhar junto comigo. Eu estou aí, eu quero vê-los para eu poder ajudá-los a crescer. E ele fala que o que faltava para eles era uma consciência, era um entendimento correto sobre a vinda de Jesus. Que Jesus viria uma vez, novamente. Da mesma forma que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele vai voltar. Ele não somente vai voltar na ideia de que a gente vai ter uma consciência muito grande a respeito de Jesus, então ele volta, assim, espiritualmente, na mente e no coração das pessoas. Não, ele vai voltar fisicamente. E durante todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, assim, na história da humanidade, a volta de Cristo, ele sendo Deus, ele veio a primeira vez, nós estamos comemorando o Natal, Deus já interferiu na história lá com Noé, e mudou todo o planeta Terra, já houve uma ação, uma intervenção de Deus na história, na trajetória, na história da humanidade. Deus julgou a humanidade. E aí Cristo veio, na primeira vinda, veio em humildade para resgatar, para implantar o seu reino. E agora Jesus Cristo virá novamente. E ele, sendo Deus vindo, traz a ideia que ele vai implantar o seu reino. Se Jesus Cristo vem e implanta o seu reino, assim, de forma soberana, sem pedir opinião, sem pedir licença, isso significa que Deus vai interferir na história. Deus vai trazer uma intervenção celestial e impor um reino. Por enquanto, ele está dando a proclamação para que os homens a entendam e se adequem. Esperem o seu reino. A própria oração de Jesus, que ele nos ensinou, ele fala, venha a nós o teu reino. Inicialmente com seus valores e padrões, mas daqui a pouco será implantado. A ideia é que Deus vai intervir. E ao intervir, ele trará um julgamento. Então, a vinda de Cristo é um julgamento que ele vai trazer para a humanidade. É uma ação soberana, trazendo alegria, trazendo livramento, esperança, mas trazendo condenação.
Então, parece que esses irmãos de Filipenses tinham recebido de Paulo essa noção de que Cristo vai vir, mas ainda tinham algumas confusões. Quando? Como? É pessoal? É espiritual? Já veio? Será que vai vir? Então, Paulo fala, olha, por causa disso, o agir deles no dia a dia não estava tão adequado. Havia alguns problemas, e um dos problemas, que Paulo vai tratar depois, é que alguns irmãos achavam que aquela tribulação que estava acontecendo já era a tribulação que estava programada. E Paulo vai corrigir isso. Outra coisa que aconteceu, alguns irmãos estavam tão assim, afoitos e apegados a essa vida, que Cristo vai vir amanhã, Cristo vai vir amanhã, Cristo vai vir amanhã e eu sou salvo, que eles começaram a deixar de trabalhar. Porque Cristo vai vir amanhã, então, para que trabalhar? Só estou aguardando. Só que passava 1, 2, 3 dias, e aí, precisa comer. Então, eles começaram a fazer visitas espirituais nas casas de algumas pessoas que trabalhavam. Geralmente, na hora do almoço, na hora do jantar. Eu vim aqui orar com vocês. E Paulo vai falar, aquele que não trabalha, não coma. Então, não é desse jeito que espera a volta de Cristo. Paulo vai falar sobre crescimento. O símbolo, que se você pudesse fazer um símbolo para o livro de 1 Tessalonicenses, é esse. É crescendo mais e mais. É não se contentar com o que você alcançou, mas crescendo cada vez mais. Paulo tinha essa filosofia de vida para ele. Lá em Filipenses ele fala assim, eu que sou perfeito, isto é, Jesus Cristo tornou perfeito, agora não tem mais culpa, agora já está com Cristo, não pode ser separado do amor de Cristo. Ele fala assim, eu que sou perfeito, mas eu vivo como se não tivesse ganhado a perfeição. Prossigo para o alvo. Então ele fala, eu tenho um status diante de Deus de perfeição. Eu sou igual a Cristo, não tenho condenação. Já estou justificado, não há culpa mais em mim. Mas ele fala, mas isso que eu sou está lá na frente. E eu, na minha vivência, ainda preciso me tornar igual ao que eu sou e que serei. Nossa, que confusão, né? Mas essa é a ideia. Então, o alvo agora, como Deus me tornou semelhante a Jesus, o meu alvo de progresso é a pessoa de Jesus, e não o que eu era. Paulo fala, olha, eu posso hoje estar muito contente com o que eu sou, comparado ao que eu era, mas eu não posso me comparar ao que eu era, eu tenho que me comparar com o que eu sou em Cristo. Então, o alvo para ser, de existir, é a pessoa de Cristo. Então, essa é a ideia, prossigo para o alvo. Não somente para aquilo que eu sou em Cristo, mas também para glorificar a Deus. E isso tem prêmios, tem galardões, tem honra. Não para glória pessoal, mas para glorificar, para frutificar e engrandecer o nome de Deus. Então, Paulo fala que as faltas que eles tinham ainda, que precisavam entender melhor, era referente à vinda de Jesus, era esse crescimento, essa maturação aí, e havia também em algumas pessoas uma certa insubmissão. Queriam viver do seu jeito. Havia também, por causa da perseguição, claro, mesmo eles sendo firmes, alguns estavam um pouquinho desanimados. Paulo entende isso. É a vida, não dá para ser um super-homem. O próprio Paulo fala que algumas vezes ele teve desânimos intensos. Ele fala, desanimado, mas não destruído. Estava lá desanimado, mas ainda lutava para não ter o desânimo. Então, Paulo sabe que, apesar da alegria deles serem firmes, ainda eles passam por dificuldade. Então, não estranhe se, de repente, num bate-papo com alguém falar que está só o pó, que já está apavorado. Isso é uma coisa tão legal quando irmãos da fé abrem o coração e falam que eu não estou aguentando mais. E aí Deus pode te usar para dar uma palavra de encorajamento, de fortalecimento ali. Então tinha desânimo na igreja e tinha fraqueza. Sempre vai ter alguém que está firme, mas tem hora que se sente fraco. Insubmissão, desânimo e fraqueza são tratáveis.
A rebeldia, não. A rebeldia tem que ser confrontada. Mas, em submissão, a pessoa tem dificuldade ainda de ajeitar os rumos, aquele caminho que Deus quer, e o desânimo e a fraqueza fazem parte. De repente, até existem questões biológicas. Pessoas que estão precisam até consultar um médico, mas por causa de alguns hormônios, algumas vitaminas, depende da idade, causa um certo desânimo, uma fraqueza. A pessoa quer sair da cama, mas não consegue. Então, muita gente tem que pegar essas pessoas e levar para um hospital para fazer um exame, para verificar. Eu tinha um amigo meu, um pastor, que é um dos melhores exemplos, e ele passou uma fase que ele sentia a culpa por estar sentindo aquilo. E foi em várias coisas, e todo mundo falava, não, você tem que consultar uma psicóloga, um psiquiatra, e os médicos não queriam fazer. Ele pesquisou no Google daquela época, não era tão bom como hoje, e descobriu que poderia ser uma glândulazinha. E ele pediu um exame, e a médica zombou dele. Não, seu problema não tem nada a ver com isso. Aí ele exigiu, já que era o plano de saúde, ele exigiu que a médica mandasse fazer aquele exame. E fez, e deu. Ele tomou o remedinho, no outro dia estava genki. Então, tem aspectos disso. Né? A Ana já passou a fase da depressão do pós-parto. Você teve depressão do pós-parto? Graças a Deus. Eu não vou falar que eu tive, mas é um negócio sério. É sério. Ele tem que acompanhar. Se conhece alguém, fica de olho. Né? Ajuda. A Ana, graças a Deus, tem uma vovó aí que está cuidando muito bem, apesar do sofrimento que ela tem. Né? Essa que é a beleza, que existe um progresso. A gente tem muita coisa para crescer, para aprender. E, de repente, se uma pessoa dessa que tem potencial, ela começa a crescer e desenvolver, e você só dá um encorajamento, de repente essa pessoa pode ficar até melhor que você. Não estranhe, de repente, uma pessoa com pouco tempo na igreja, mas que, de repente, dispara no seu crescimento, que, de repente, ficam melhores que a gente. E aí a gente vai curtir, assim, sentar, para deixar essas pessoas voarem. Não existem castelos para os crentes reinarem definitivamente. É tão gostoso. É difícil, mas quando, de repente, alguém jovem começa a se destacar e serve a igreja, e a gente tem que sentar. Servimos pelo nosso tempo, nossa época. Então, Paulo ora pelo progresso alcançado, que aqueles irmãos tinham chegado. Paulo ora pelo progresso contínuo, ele coloca-se nas mãos de Deus, ele pede para que Deus dê uma oportunidade ali, que abra as portas para que ele vá lá e supra aquelas necessidades pelas quais ele está orando. E Paulo ora, então, por essa oportunidade de servir. Olha o que ele escreve no versículo 11. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Então, é aquela oração que você ora por aquilo que já alcançou, que a igreja, que aquelas pessoas já alcançaram. Você ora para que eles cresçam mais ainda. E você ora também, tanto no versículo 10 como nesse 11, você ora para que Deus te use para esse progresso. Exige o progresso contínuo, mas Deus vai usar instrumentos. Então aí você ora, Deus, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Como eu posso colaborar com o Senhor para que essas pessoas possam crescer e serem mais maduras? Então, que o próprio Deus, nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Para quê? Para suprir as deficiências daqueles irmãos. Então, é quando a pessoa ela vive uma vida proposital, uma vida intencional. Tudo que ela faz é para o bem de alguém. Posso te ajudar? Quer que eu faça isso? Ou, até na conversa, não é uma conversa só para dar risada, mas até nas conversas, em qualquer encontro, em qualquer momento, é para que aquelas pessoas que estão ali possam ser beneficiadas com a alegria do Senhor. Então, aquilo que eu falo, até uma piada que eu conto, ela tem um propósito, ela ajuda a eliminar as barreiras, que haja confidencialização.
Ou a pessoa se aproxime para que você possa ajudar ela a conhecer a palavra e ficar mais firme na palavra. É uma disposição. E não assim ficar, eu vou me envolver um pouquinho só porque eu corro o perigo das pessoas pedirem ajuda. Não, é que Paulo ora noite e dia com o máximo empenho para que ele possa ser usado por Deus para beneficiar e fazer aquele crescimento contínuo na vida daqueles irmãos. Então ele ora por oportunidades de servir a Deus e servir aquelas pessoas. E aí no versículo 12 ele escreve: "E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês." Paulo ora pelos relacionamentos. Relacionamento não é coisa fácil. Tem velocidades diferentes, tem direções diferentes. Uns gostam de mandar, tomam iniciativas. Os outros gostam de esperar, querem ter certezas. Uns são impetuosos. Tem uma coisa para fazer, vamos fazer. Os outros, eles querem ter certeza, querem verificar se está tudo bem planejado. E eles esperam essas informações para que, em algum momento, eles tenham muito tempo para avaliar e poder tomar a decisão de ir fazer para que não haja erro. Aqueles que são impetuosos e diretivos, se eles errarem, jogam para debaixo do tapete e vão em frente. Outros preferem ficar sozinhos, ficar pensando, tomando todas as decisões. Os outros querem estar com a turma. Se não tiver alegria, se não tiver entusiasmo, não tem graça fazer nada. Então, relacionamentos, viver em comunidade, ela produz uma riqueza muito grande, ela nos ensina facetas diferentes das pessoas. Porque relacionamentos, quando são bons, eles são harmoniosos, eles alegram, é um refrigério, é óleo na engrenagem. Mas as diferenças, elas esticam, trazem estresse. E muitas vezes você puxa de um lado, você puxa do outro, e fica puxando, e depende, tem algumas pessoas que abrem mão logo, cedem logo, vão atrás. Mas outros têm as suas convicções e ficam firmes ali. E a corda fica muito esticada. Enquanto a corda está esticada, tem energia, tem músculos sendo retesados, e quanto mais músculos são retesados, mais atrofia, mais as pessoas ficam fortes, resistentes. O grande problema é quando cansa. E aí, então, uma das partes joga a corda no chão. Desiste. Quando a gente é maduro, a gente entende que essas energias precisam. Você que é impetuoso, você precisa daquela pessoa que pensa mais do que você. E quando você vê alguém que é impetuoso, que sai toda hora para fazer alguma coisa, você precisa ajudar ele. Calma. Já pensou nisso? Já colocou gasolina no carro? Já verificou o pneu? Então, essas diferenças, elas são muito boas, são legais. No começo, as diferenças nos atraem. Não é assim? A gente até fala, né? Os opostos se atraem. Porque aquilo que nós não temos, nós admiramos nos outros. E nos aproximamos, porque aquilo vai nos completar. Mas depois de um tempo, todas as diferenças que no início eram qualidades que a gente admirava, passa a ser o quê? Defeito. Irritação. Se uma pessoa é rápida demais, fala, não aguento. Calma. Se uma pessoa é mais lenta, você fala, pô, que tartaruga. Então, aquilo que era qualidade, aquilo que atraía, aquilo que a gente admirava, que completava, que nós dois juntos, a ideia
que a Bíblia fala, cordão de 3 dobras, né? É 2 que se unem e viram um cordão de 3 dobras, são inquebráveis. Depois de um tempo vira irritação e a gente passa a perseguir, a gente passa a até querer destruir, condenar e destruir essa diferença. Não, tem que fazer o papel higiênico sair por cima. Não, eu gosto que saia por baixo. A pasta de dente, né? Tem que enrolar a pasta de dente, né? A louça, deixa para amanhã. Não. Negativo. Aquilo que a gente admira, de repente, vira, eu me irrito. É o que mais a gente fala depois de um tempo de casamento, né? Em vez de dar risadas, se divertir, né? Você encontra algumas vezes quando uma amiga, um casal, liga para você e fala, olha, vem aqui em casa, a mulher, vem aqui em casa, a gente vai acabar com nossa família, não tem jeito, a gente precisa de uma ajuda, pelo menos antes, ou alguém veja a situação. Então você chega lá e encontra a mulher deitada no sofá, tudo descabelada, sem a lágrima, batom, assim, tudo escorrendo, e ela lá, tudo assim, vida, dor, eu casei com essa múmia aqui, e o cara está lá na parede, encostado lá. Você fala, quem está certo, quem está errado? Ela é toda sanguínea, toda extrovertida, alguma coisa pequena ela transforma em grande. E aí você fala, mas o cara não está fazendo nada. Não, ele está pensando, ele está avaliando, ele está sentindo, ele não está tentando encontrar palavras para falar. Antes, essas velocidades eram uma coisa muito boa entre eles. Mas agora, depois de um tempo, aquilo irrita. E aí, aquilo que irrita, a gente quer eliminar. E a melhor forma de eliminar é falando mal, condenando e até procurando a destruição. Paulo fala, e o Senhor faz com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. Algumas vezes a gente tenta achar o nosso grupinho, porque ali a gente vive. Mas Paulo está falando, sim, uns para com os outros, mas também com todos. É muito gostoso criar a nossa galerinha, mas deixa a tampa da panela de fora, para que outras pessoas também possam se beneficiar. O grande problema em todas as igrejas é as chamadas panelinhas. Mas devemos estender, um com os outros e para com todos. E Paulo fala assim, como também o nosso amor para vocês. Eu peço a Deus que o meu amor não se esfrie por vocês. Por que Paulo está orando por ele mesmo? Por que ele está preocupado com que o próprio amor de Paulo, dele, para com aqueles irmãos, não diminuísse? Porque ele estava distante. De repente, quando a gente fica um pouco distante, a gente vai perdendo contato. Hoje ainda dá para a gente manter um pouco o contato, mas não é o mesmo. Isso acontece. Várias pessoas passaram por aqui na igreja e a gente tinha uma intensidade de relacionamento, de amor, de carinho. Aí ela só volta para o Brasil, a gente mantém ainda, mantém, e por alguma coisa a gente não tem mais contato. Talvez em alguns casos, quando a gente... lembrei de você, estou ligando para você. Aquilo lá reacende de novo, a gente percebe que tinha um carinho muito especial. Mas o grande perigo, o distanciamento e a falta de contato pode diminuir o amor. Então Paulo fala, eu peço a Deus que isso não aconteça de mim para com vocês. Então, é uma coisa que a gente tem que orar. Orar, interceder, não somente para a nossa igreja, mas qualquer outras igrejas, para que o amor entre os grupos pequenos e o amor para com todos, e também o amor das pessoas que já estão um pouquinho distantes ou que não têm muito contato, não diminui, e sim aumente. Versículo 13. É a oração, é o final da oração, e novamente, todo final de capítulo que Paulo tem no livro de Tessalonicenses,
ele fala algo sobre a vinda de Cristo. No capítulo 1, ele falou sobre a vinda de Cristo. No capítulo 2, ele falou sobre a vinda de Cristo, a manifestação de Jesus. E agora, no capítulo 3, novamente, ele vai falar sobre a manifestação, a vinda de Jesus Cristo. E no capítulo 4 também, e no capítulo 5. Então, para Paulo, a manifestação de Jesus, a vinda de Jesus Cristo, é o maior encorajamento para nós vivermos firmes, em amor, para enfrentarmos sofrimento, para vivermos o que ele vai falar aqui, em pureza. A volta de Cristo, ela deve sempre nos colocar em alerta. Como estou vivendo? Ela é uma exortação diante de como o mundo está vivendo e a gente está mergulhado nisso e a gente pode perder o foco, podemos parar de crescer, podemos deixar de ser firmes. Ela é uma exortação, então pensar na volta de Cristo, ela nos exorta. E pensar na volta de Cristo, na volta, né? Lá de Botucatu fala volta, mas na volta de Cristo, ela nos encoraja, ela nos fortalece. Porque se tem alguma coisa errada contra nós, se tem uma perseguição, se tem uma ameaça, se o mundo está afundando em pecado, está nos entristecendo, a volta de Cristo vai resolver tudo isso. A volta de Cristo nos estimula a evangelizarmos. Porque a partir do momento que Cristo voltar, parou. Não tem mais essa oportunidade. A volta de Cristo nos permite louvarmos Ele de forma mais intensa, porque Ele vai vir, e lá no céu vai ser fácil louvar. Mas louvarmos a Ele aqui é complicado. A volta de Cristo nos estimula a vivermos o máximo que pudermos como igreja aqui, porque a volta de Cristo, nós estaremos para sempre com Ele. Então, tem algumas coisas que nós temos que valorizar antes da volta de Cristo chegar. E ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. E aí, Paulo, no versículo 13, então, ele fala que ele vai orar pelo fortalecimento daquela igreja na pureza. Esse é um assunto que não se fala muito hoje em dia. Que todo filho de Deus tem que buscar gradativamente, dinamicamente, progressivamente, viver uma vida de pureza. Olha o que Paulo fala aqui, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Isso é que a cada dia mais o nosso coração seja separado para o lado de Deus, isento de culpa, isto é, não tendo aquele tormento, mesmo que a gente ache, não, mas todo mundo faz. Isso aí não tem problema. Nós temos que ver pelas Escrituras. O padrão nosso é as Escrituras. Se as Escrituras falam que isso não convém ao Filho de Deus, o próprio Paulo fala, há coisas que para mim parecem ser justas. Né? Isso está no livro de Salmo. Há coisas que parecem verdade, parece ser justo, mas o fim é o caminho de morte. O que Paulo fala é, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, tem coisas que parece que não há problema. Mas a gente pergunta, Cristo faria isso? Isso agrada a Deus? Isso é difícil de eu abrir mão? Se algo domina a gente, isso já é uma idolatria. E o que Paulo fala? A fim de que o coração, ele ora para que o coração deles possa ser fortalecido em santidade, ser mais forte cada dia em santidade, isento de culpa. Essa culpa não é aquilo que eu sinto. Tem pessoas que falam, eu não me sinto culpado. Mas quem nos julga é Cristo, quem nos julga é Deus. Quem nos avalia é o Espírito Santo. O próprio Davi chegou numa de suas orações, ele falou assim, sonda-me, ó Deus, e veja se há algum caminho mau. Por que Davi faz isso? É uma confissão que Davi está falando, que se Deus não fizesse isso, há várias coisas que ele poderia estar fazendo que não agradavam a Deus. Vocês já perceberam que a gente não consegue ver as nossas costas? Já percebeu que você não consegue lamber o seu cotovelo? Não sei se tem alguém que consegue, mas deve ter, mas a maioria de nós não. Tem algumas coisas que nós não conseguimos. Nós precisamos de ajuda de outros ou do próprio Deus. A situação está até um tempo atrás era fácil. Você perguntar, tem alguma coisa que você acha que não agrada a Deus? As pessoas, na hora, falavam. Hoje, por causa do politicamente correto, as pessoas falam, não, você,
Joinha. Que linda. A pessoa pode estar fazendo uma coisa assim detestável, mas o positivo vai vir. Então, nada mais do que hoje a gente olhar para as Escrituras, pedir a ajuda do Espírito Santo, pedir a ajuda da palavra, pedir ajuda até de algumas pessoas sábias que possam nos ajudar a entender, a fazer uma autoconfrontação para nós crescermos, ser fortalecidos em santidade. E olha o que Paulo fala, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Senhor e Pai. Isto é, a culpa não é diante dos outros. Não é por causa que um ministro, um pastor, né, ou alguém fala assim, não, você não tem culpa, esse pecado, não, isso que você fez não é pecado. Você vai ser um descondenado, e ainda é até proibido de falar que você é descondenado. A questão é presença de Deus. É na presença de Deus que vamos ser verificados se a gente está em santidade e sem culpa. Então, o padrão é muito alto. E Paulo está orando isso, ele está orando para que aqueles irmãos sejam fortalecidos em pureza, isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus anjos, os seus santos. Isto é, nessa manifestação de Cristo, onde Ele vai intervir na trajetória, nós teremos um encontro com Ele, e nesse encontro, não para nós, não para salvação, mas antes das bodas do Cordeiro, terá um tribunal de Cristo, onde nós seremos avaliados segundo a como servimos e como vivemos a nossa vida em Cristo. Alguns receberão galardões, alguns falam assim, vai ter um telão enorme, vai passar todo o nosso pecado diante dos outros. Não encontrei na Bíblia nada disso. Mas quando a gente estiver diante de Cristo, aquela luz e aquele espelho, nós saberemos. Então haverá alegria, mas também haverá tristeza. Pecado não resolvido será manifesto. Somente para nós já é suficiente. E a gente vai perceber a tristeza que a gente foi enganado, ou por nós mesmos, ou por outras pessoas, de que aquilo não tinha nada a ver. Então, Paulo ora pelo fortalecimento em pureza, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. Então, quando Jesus Cristo vier, nós estaremos diante dele e diante do Deus e Pai. 2 vezes vocês perceberam aqui que, quer ver, no versículo 11, que o próprio Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor. Versículo 13, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 vezes tem esse conjunto, Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor. Essa é uma coisa que Paulo usa para nos trazer a ideia de que o que podemos conhecer de Deus, a maior revelação que temos de Deus é através de Jesus Cristo. Todas as vezes que Paulo ou algum escritor coloca Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, Jesus define quem é Deus. É através de Jesus Cristo que a gente sabe quem que é Deus. Então, aquilo que Cristo viveu revela para nós quem é o Deus e Pai, o nosso Deus. Por isso que Jesus Cristo fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, nós não teremos um julgamento por Jesus e outro julgamento pelo Pai. Não. Se Jesus vem, nós estaremos diante de Deus e Pai. E o Deus e Pai, o nosso Deus subsiste em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse é um Deus completo, perfeito, onisciente, onipresente, onipotente. Nada se pode enganar, então não poderemos enganar Ele. É o mesmo Deus misericordioso, redentor, que nos justifica, mas é o mesmo Deus pelo qual nós passaremos por esse tipo de julgamento.
Então, a oração de Paulo por eles é que eles fossem firmes em pureza, para que naquele dia que Cristo manifestasse, eles estivessem isentos de culpa, fortalecidos em santidade. Isto é, nós estamos vivendo, Paulo está orando por eles para que eles continuem crescendo, eles são firmes na fé, no amor, durante o sofrimento, no Senhor, mas existe um caminho que Paulo queria se disponibilizar para ajudá-los a enfrentar as deficiências, as fraquezas, para que eles caminhem essa vida cada dia melhor, segundo a imagem de Jesus, por causa desse encontro com Deus, quando a vinda de Jesus Cristo chegar. Você quer um motivo para orar por você, pela sua família, pela igreja? Eis os motivos. Quais são esses motivos? Pelo progresso alcançado, por aquilo que eles tinham alcançado, pelo aquilo que você tem alcançado. Eu vejo pessoas aqui que eu falo, caramba, como que conseguiu em pouco tempo ter esse conhecimento, essa perspectiva, essa sabedoria, essa disposição de servir? Coisa fantástica. Por isso que não é pastor que produz isso, não é a igreja que produz, é o próprio Deus. E a gente é uma confirmação que Deus está trabalhando na vida da pessoa. Pelo progresso contínuo, não fique contente, dê graças a Deus por aquilo que você alcançou, pelo aquilo que as pessoas alcançaram, mas há uma trajetória contínua, há um progresso contínuo. E há muita coisa boa para conquistar. Ore pela oportunidade de servir, então se disponha a servir para ajudar outras pessoas a crescerem. E pelo crescimento no amor, então ore pelos relacionamentos, interceda por relacionamentos, tanto seu com as pessoas, dentro da família, dentro do trabalho e dentro da igreja. A igreja é uma fábrica de relacionamentos. Algumas pessoas gostam até mais da igreja do que da própria família. Porque na família a gente tem 2 tipos de relacionamento. Durante um tempo é muito gostoso, mas depois de um tempo é aquela mesma coisinha. Então, muitas vezes até não há diálogo, não há conversa. Por quê? E aí, quando chega na igreja, nossa, a pessoa se expande. Eu sou assim. Eu tenho que confessar que eu sou assim. Porque há uma diversidade, há uma riqueza de diferenças de relacionamentos que você pode ter. E com isso você cresce, você amplia a sua visão. E orar pelo fortalecimento em pureza. Então, ore para que a igreja, sua família, você cresça cada vez mais em pureza. Então, não deixe que a culpa te domine, porque a culpa é um espiral em decadência. Vai levar para o brejo. Então, tem problema? Resolva logo. Não deixe a culpa te atormentar. Porque, imagine, quando você, no trabalho, faz alguma coisa que sabe que é errado, que aquilo, o seu patrão vai ficar aborrecido, então você está lá, depois eu limpo, depois eu conserto, e daqui a pouco vem, o patrão está chegando! Que sufoco. E a gente sabe que Jesus está chegando, o Pai está chegando com Jesus, mas a gente não sabe que momento. Ele é iminente, a qualquer momento. Então, se temos que resolver alguma coisa, Ele já resolveu por nós, mas temos que resolver, temos que confessar, temos que pedir perdão, ou dar o perdão, resolver, para que não tenhamos culpa e estejamos fortalecidos em santidade. Uma pessoa que tem pecado escondido, ela começa a adoecer, ela começa a virar meio geleia. As coisas irritam, ela não consegue produzir, ela não consegue sonhar, porque tem um peso, tem uma mochila carregando. E é tão gostoso quando a pessoa se livra daquilo. Anda leve. Então temos que orar por nós, por nossa igreja e por outras igrejas, por irmãos espalhados por aí. Amém?